Pronto, voltei. Exemplos aqui, por exemplo, em informática, existem esses exaustores aqui, ó. Esses são só alguns modelos, né? Esse aqui é o que eu tenho no momento. O papel tá saindo aqui. Então ele puxa o ar por aqui, ó, e sopra aqui, ó. Então você pode, por exemplo, direcionar isso para algum lugar, ou mesmo usar como exaustor lá, por exemplo, na parte de cima do controlador ali, puxando o ar, então promovendo um fluxo de ar ali. Como vocês podem ver, tá vendo? Diversos tamanhos. Então ele puxa o ar, sopra aqui pela frente. Então você faz soprar, ou então você faz um sistema de exaustão mesmo. Você coloca para puxar o ar de algum lugar lá. Tá vendo? Você coloca para puxar o ar de algum lugar e soprar. Eu tenho esse tipo de ventoinha aqui, por exemplo, elas são de alumínio. Elas são mais largas que as convencionais, tá vendo? Tá vendo? Existem tamanhos diferentes, ó. Essa aqui, ela é bem mais alta que as outras, ó. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Existem ventoinhas com você pode controlar a rotação, mais ou menos. Tá vendo? Existem diversos tamanhos de ventoinhas. Essas aqui são ventoinhas novas. Algumas eu nem usei, ela tá vendo? Ela tá com preço ainda. Ela usa rolamento em vez de buchinha. Tá vendo? Rolamento. Esse aqui usa bucha. Não sei se a imagem ofuscou, usa bucha. Usa rolamento, tá vendo? O rolamento, a vantagem é que se ele é um tipo de ventoinha que pode deixar ligado direto. A de bucha não, com o tempo ela começa a fazer barulho. Também posso usar, por exemplo, na informática tem esses controladores de temperatura aqui, ó, que ele mostra as temperaturas e a rotação que cada ventilador, cada fan, que chamam de fan, né, tá controlando. Então eu tenho 3 desses aqui. E até desmontei, tá vendo? Estudando o meio de talvez usar no inversor. Aqui eu fiz um programa, ele usa uma bateria porque ele mostra a hora. Então tem que manter a data e hora atualizado, né? Então eu uso uma bateria. Como isso daqui fica ali na frente, aí o acesso é difícil. Então eu fiz um prolongamento aqui, que aí eu coloco isso aqui em qualquer lugar do gabinete ali. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocá-lo aqui por cima. Deixa eu só segurar aqui, senão você cai. Por cima. Por baixo. Basta fazer o suportezinho. Tá vendo? Porque ele tem os 4 parafusinhos de fixação dele aí. O próprio suporte dele, tá vendo? Poderia ser usado. Porque tirando essa aqui, ó, essa frente mantém ela. E a parte aqui de trás, ó, se não puder aproveitá-la, tá vendo? Ela desmonta. Então ficaria bacaninho. Ficaria assim, ó.
com um suporte diferente, mas mantendo a frente do sistema. Pode ser manual, pode ser automático. Aí, mas por que eu estou falando tanto nessa refrigeração? Além de aumentar a vida útil do equipamento, conforme eu falei mais cedo, antes mesmo de montar meu sistema, eu já tinha até feito uns comentários, estava assistindo vídeos de energia solar e fiz alguns comentários no Google+, fica registrado, né, as coisas que você faz. Então, acessando lá, às vezes comentários, eu tinha comentado que eu não gostaria de montar um único inversor, não, centralizando, não. Primeiro que o inversor teria que ser muito potente, esses inversores muito potentes são caros, muito caros mesmo, e difícil de achar um que dê conta da casa inteira, né? Agora está tendo os híbridos e tudo, mas mesmo assim eu acho que eu gostaria de manter separado. Porque à medida que você vai instalando, que você vai tendo energia solar, você vai adquirindo experiência. Então você vai vendo como que é o carregamento de bateria pelo sistema solar, porque em veículos, seja automóvel, caminhões, qualquer um, o alternador mantém uma geração constante, com alta capacidade de amperagem, que hoje em dia tem um alternador de 120, 140 amperes e assim por aí vai. Já na energia solar não, depende de quantas placas você tem. Por exemplo, eu só tenho 2 placas de 300 e uma de 100. Então, igual esses dias de janeiro e dezembro, dezembro e janeiro, que estavam chovendo, então abria o sol um pouquinho, mas aí de tarde já fechava o tempo. O tempo não era 100% céu limpo, como dizem, céu de brigadeiro, muitas nuvens, então quando passa uma nuvem cai bastante a produção. Hoje tá um céu bem limpo. Então hoje não há muita queda de amperagem na produção. Mas quando passa na frente de uma nuvem, aí é um abraço. Então se tiver pouco painel, cai bastante. Sem falar em dia nublado, dias chuvosos, então cai muito. Então você vai adquirindo experiência, você vai vendo. Então a minha ideia era o seguinte, por exemplo, cozinha. A cozinha é uma coisa que tem muitas coisas que puxam muita energia lá. Micro-ondas, às vezes você quer panela elétrica, você quer colocar fogão elétrico, ele seja ele de resistência ou de indução. Então consome muito. Então, para a cozinha, por exemplo, eu usaria o inversor de 48 volts, mais ou menos 5.000 watts ou mais, dependendo do que achar e preço, né? Para a geladeira tem aqueles picos, então com um inversor só, esse aqui é 3.000 watts. Aí quando você está lá no computador, luz acesa, aí arma a geladeira, você vê que está aquela queda de tensão, igual na rede mesmo. Então eu usaria um inversor de 12 volts, mais ou menos 1.500 watts aí em 12, só para geladeira. E uma bateria. Por quê? Porque a geladeira não puxa muito. Se você olhar, é 1 ampere e pouco, 1 ampere e 200. É só você olhar nos vídeos anteriores que você vai ver aí. E ela não fica o tempo todo ligada, só se for uma geladeira inverter. A inverter fica. Então, eu usarei essa geladeira dessa forma, com uma bateria de 12, a cozinha com um sistema de 48 volts, a máquina de lavar, eu usaria também um outro inversorzinho de 2.000 watts com uma bateria de 12, para o restante da casa. Computador, televisão, luzes, talvez luzes em 12 volts, mas o restante aí que não dá pico, eu usaria um inversor de 2.000 watts aí, talvez em 12, talvez em 24. Então esse seria meu sistema, assim, que eu há muito tempo venho pensando em fazer. Por que não um inversor só, além do que eu citei? Ventilador, todo motor elétrico ele gera ruído.
Então muita gente nem sabia o que era a onda senoidal. Agora que esse negócio tem assistido o vídeo e está sabendo o que é. Então você tem a onda, né? Ela vai, sobe, faz a rampinha, desce, sobe de novo. Quando tem um motor elétrico ligado a alguma coisa, ele gera... Então a linha ela não fica reta. Você vai ver que ela fica cheia de risquinhos. Aquilo é interferências. Chama transeuntes. Tá? Na energia... correndo na energia. Então, para esses motores, esses negócios, eu usaria, igual geladeira, máquina de lavar, eu usaria o inversor específico para aquele. Então, o resto não teria essa variação de energia. Essa interferência, esses ruídos, esses transeuntes aí. Procurem assistir vídeos aí na internet, digita transeunte ali na rede elétrica que você vai ver o que eles podem causar, somente no circuito eletrônico. Então o ideal é caro, né? O sistema solar em si já é caro. Você montar um sistema grande para a casa toda, você vai ter que investir muito em bateria, essas coisas, inversor. Então de qualquer jeito, já que você tem que investir, então faz os subsistemas, eu acho que seria melhor. Ar-condicionado também. É outra coisa que puxa muito. E às vezes na época do calor você quer ficar mais tempo ligado. Então teria que ser um sistema em 48 volts também. Só que é uma coisa que você vai... Só vai mesmo aprender, por mais vídeo que você assista, por mais cálculos que você faça. E cursos também, que pretendo fazer uns cursinhos aí. Tem o Eduardo Aquino, tem o Eletricia. Tem o Moisés Sol na Praca, também está falando que está fazendo um curso. E não são caros, então, assim, relativamente. Então dá para você fazer uns cursinhos desse. Mas o mais você tem de calcular é na prática mesmo que você vai vendo, porque existe perda, existe queda de tensão. Por exemplo, em fábrica, em sistemas aí que usam grande quantidade de consumo, indústria, essas coisas, se você pesquisar aí na internet, você vai ver vídeo que fala sobre como diminuir a perda de tensão no cabo. Então acaba que você tendo que engrossar por causa do comprimento. Então existe uma perda, sempre existe. O Eduardo Quino já falou que o sistema aí, por exemplo, entre a fonte de energia e o consumidor, a energia solar, por exemplo, tem uma queda de 200 milivolts, que é o que acontece aqui. Sempre acontece. Eu estou usando um cabo de 10 milímetros, 10 aqui. Ó. Eu estou só aí, ó, passando 7 amperes, 6 amperes neles. Mesmo assim você tem uma queda lá. 30.7, tá vendo? Aqui, ó, 30.7, aqui está batendo mais ou menos. Mas você pode ver que esse aqui tem uma variação maior do que esse daqui. Se eu colocar o multímetro aqui, você vai ver que o multímetro ele tem uma variação muito mais rápida e esses dois ficam meio parados. Ó. Esse aqui varia um pouco mais. Ó. Esses aqui já tem uma leitura um pouco mais real. Esse aqui, ele fica totalmente, tá vendo? Estagnado. Para não ter essa variação. Então você pode ver que durante a carga você tem essa diferença. Ela tá na bateria direto, aqui não passa corrente nenhuma, é só um fiozinho para medir a voltagem, vai direto na bateria. Então na bateria realmente está com 30.5. Aqui está marcando 30.6, 30.57, 30. E quando está com mais amperagem, essa diferença aumenta mais ainda. Agora eu vou desligar aqui a geração de energia. Aí, 28, 27.9, 27.9. Tá vendo? Lá na bateria tá com 27. Ó, 27.8, tá vendo? Baixou para 75, aqui tá com 7. Aqui antes de começar a gerar, olha lá. 27.6 aí, 27.6. Agora quando começar a gerar, aí começa a ter a diferença.
Isso não tem jeito, a não ser que você engrosse muito o cabo. Por exemplo, colocar cabo aqui 16 milímetros agora. Mesmo passando pouca amperagem. Bom, essa é a minha dica. Outra modificação que eu fiz aqui também. Deixa eu pegar só aqui os motinhos que estão aqui para medir a temperatura. Outra mudança que eu fiz aqui, ó, a ventoinha aqui, a fan, ela saía daqui, ó. Aqui é a saída desse transformador aqui, de 24 volts, sai 24, só que passando pelo transformador. Então quando desliga o inversor, o transformador para de trabalhar e para de gerar esses 24 volts aqui. Aí a ventoinha desliga. Então vamos supor, aí eu raciocinei da seguinte forma. Vamos supor que aqueça muito. Aí esse termostato aqui de 75 graus arme e desliga o inversor, porque desliga o inversor. Aí o que acontece? Os equipamentos, o dissipador de calor ainda vai estar quente. O inversor desligado. Entenderam? Então, se chegar a desarmar por excesso de temperatura, a ventoinha não para. Então eu fiz ele direto. Que é esses fios aqui. Então a ventoinha está direto pela bateria. E não pelo transformador. Bom, essa foi a minha modificação. Depois eu vou fazer o teste de temperatura. Inclusive vou até forçar ele um pouquinho. Vou colocar para ligar o chuveiro elétrico também. Então com esse consumo meu do dia a dia, a ventoinha já quase não ligava. Agora, com esse dissipador, esse alumínio todo aí, aí que ela não arma mesmo, porque ele só arma por aqui. Ó. O de cá ele não esquenta nada. O de cima que ele esquenta um pouquinho por causa do regulador de tensão. E o diodo aqui no retificador não esquenta nada. Nem chega a ficar morninho. Porque aqui passa pouca amperagem, é alta voltagem, né? Em relação, né, 12 volts, os 24, em relação aos 110. Aqui, como o transformador põe 200 e tantos volts aí, esse diodo trabalha com baixa amperagem. Eu não sei quanto estiver exigindo do inversor, né? Aí tem que ver. Por isso que depois eu vou fazer o teste. Eu já deixei mais ou menos preparado. Porque aqui está solto. Então eu puxo isso aqui pro cantinho. Tá vendo? Jogo ele para lá. Ó, e encaixo o dissipador aqui dentro. Por exemplo, se eu fosse usar esses controladores aqui, que eles são para 5 ventoinhas independentes. Aí eu posso colocar as ventoinhas, igual eu falei, aqui do lado de fora, colocar uma ventoinha aqui na frente. Se precisar de dissipador, eu coloco aqui. Aqui dá para colocar, tá vendo? Aquelas ventoinhas pequenininhas aqui, se fosse necessário. Embaixo eu colocaria uma inclinada assim, soprando o ar para baixo. Então, por exemplo, esses inversores, igual eu falei, de potência para micro-ondas, fogão elétrico, panela elétrica, além de puxar muita amperagem, né, muita potência, em watts também, ele, por exemplo, se você for cozinhar num fogão elétrico, você fica ali no mínimo 2, 3 horas, né, preparando as coisas, fazendo o arroz, o feijão, a carne. Então o inversor fica muito tempo ligado. Então você tem que ter um inversor com tensão mais alta, 48 volts, que aí vai puxar menos amperagem, exigir menos amperagem de entrada. A saída não tem jeito, é aquilo mesmo, por exemplo, usar uma panela de 800 watts, fugiu o nome agora na cabeça, um micro-ondas aí de, por exemplo, 1200, 1800 watts. Então você vai ficar muito tempo às vezes com o negócio ligado. Então você tendo resfriamento, melhora muito. Por exemplo, da máquina de lavar aqui, ó, não precisaria de dissipador de calor, porque liga de vez em quando. Agora, os outros que vão ficar ligados direto,
Por exemplo, eu acho que gostaria de ter esses dissipadores. E por falta de tempo, como eu preciso, então eu não coloquei dissipador grande nisso aqui ainda não. Mas eu posso aumentar os dissipadores para diminuir mais ainda a temperatura. Porque não esfriou, né? Ele deve estar aí uns 40 graus, 45 graus agora. Mas em relação ao que esquentava antes, é só quem não assistiu o vídeo assistir que vai ver. Bom, acho que eu já falei demais. Um abraço para você.